Fala, gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Quem Está Faltando Aqui. Eu sou o João Bezerra Leite e você sabe, nós estamos na IPTV, canal 579 da Banda KU, canal 23 da Nova Parabolic Sky, na internet www.iptv.com.br, IPTV com Y, e @IPTV Oficial nas redes sociais, Instagram e no YouTube. A IPTV, você sabe, já está disponível para mais de 30 milhões de pessoas em todo o país. E hoje, você sabe, aqui a gente fala de liderança inclusiva, de diversidade, como isso é importante para nossas empresas, para nossas comunidades, para nossas vidas. Hoje a conversa vai ser sobre mulheres em tecnologia. E é um prazer para mim receber aqui a Cris Sestari, da Volkswagen, e a Erika Abreu, da NTT Data. Muito legal ter vocês aqui. Obrigada. E tem um super reforço aqui para esse papo com vocês, a André Cabeça do Google, né? Minha colega, minha companheira, amiga aí de muitas batalhas também, né? Obrigado, André. Obrigada, digo eu, Bezerra. Então bora, né? Ô Cris, para a gente começar, é verdade que mulheres também dão boas CIOs? É verdade mesmo isso? Bom, Bezerra, antes de mais nada, obrigada pelo convite. Acho que é um prazer estar aqui com a Erika, com a Andrea, nesse nosso bate-papo. Eu acho que não só CIOs, né? Não só diretores de tecnologia, mas hoje o papo aqui é de TI, sim. Eu acho que a gente tem muitos bons exemplos aqui no mercado de mulheres que tiveram uma jornada bastante intensa nessa profissão técnica e que acabaram desenvolvendo também uma grande capacidade de liderança e gestão de pessoas. Mas sim, definitivamente sim, damos boas CIOs. Bom, dito isso, né, Erika, é fácil. Será que é fácil essa vida assim, de chegar lá, Erika? É bem tranquilo, né? Sem sponsor, sem nada, bem tranquilo. Obrigada pelo convite, obrigada. É uma honra estar ao lado de mulheres incríveis. É muito bom poder ter esse momento para a gente debater um pouquinho esse tema que nunca fica cansativo. As pessoas começam a falar mais e não é fácil. É claro que não é fácil. A gente junta todos os outros processos que a gente tem, família, filho, casa, marido, mas é possível. Acho que a gente consegue conversar e trazer, externalizar aqui pontos que a gente entende que precisa melhorar, mas hoje a gente já falar dessa situação que a gente tem aqui e conseguir se ver no outro também dá bastante força para a gente continuar, mas é possível. Ó, eu vou começar aqui, eu vou pedir para a Andrea, que a Andrea já foi executiva de tecnologia em várias instituições, tanto do lado tratando internamente, como agora tratando o cliente também, né? André, qual que é aquela interrogação que você tem na sua cabeça para essas moças aí? Eu acho que um dos grandes problemas que a gente enfrenta como mulher em tecnologia é se ver em outras pessoas, né? Então, a Cris é um super exemplo de alguém que está em posições executivas há muito tempo, lá no alto, que inspira a gente todos os dias. Mas eu gostaria muito de estar vendo mais meninas codando, sabe? Lá no chão de fábrica, desenvolvendo soluções, desenvolvendo novos protótipos, desenvolvendo novas arquiteturas, sendo donas de novas tecnologias. Muitas vezes eu tenho a sensação que a gente só é executiva porque é um trabalho administrativo, sabe? Que a gente vê muito poucas meninas empoderadas mesmo para falar, eu sou tech, raiz, meu trabalho é desenvolver código-fonte, é isso que eu faço, é disso que eu gosto, né? Eu sinto um pouco de falta disso. Vocês sentem isso no dia a dia? Vocês veem mais meninas em posições, mais mulheres, né? Em posições de empoderamento, gerentes, diretoras, coordenadoras? Ou vocês estão vendo esse movimento de ter, desde o começo da base, pessoas trabalhando com tecnologia? Olha, eu comecei codando. E naquela época ainda, que foi ontem, viu, menino? Isso é bem ontem, isso. Tinha pouquíssimas mulheres, para não falar, só tinha eu. Né? No colégio também de processamento de dados, já denunciei, também só tinha eu. Então, o que eu entendo hoje? Hoje a gente consegue conversar e trazer à tona. Então, por exemplo, a gente não tinha acesso a tanto curso de graça. Plataformas que trazem a trilha pra gente, para onde a gente quer. Nas palestras, nas conversas que eu tenho com as mulheres, eu falo, a gente precisa aproveitar isso. Poxa, mas é difícil, tem a minha casa, tem meu marido, tem tudo dentro de casa, é de fato mais difícil. Mas a gente tem acesso a isso agora. E um tempo atrás, eu tô falando aí de 7 anos, não é bem recente, a gente não tinha essa situação de tão fácil acesso. Então, isso traz pra gente a visão, a acessibilidade pra gente conseguir
trazer todos, né? Ficar um negócio mais democrático nessa situação. Ainda é difícil, mas a gente já fala e a gente já tem meios para trazer as mulheres para nosso mundo aqui. Então, isso é muito importante. Esse percentual é baixinho ainda, não é, Érica? É muito baixo, mas ele já cresceu. Então, é isso que as pessoas sempre, quando elas reforçam isso, nós estamos conversando. Olha só, que importante esse momento que nós estamos. A gente não tinha isso até pouquíssimo tempo atrás. Então, é a gente dar spot para uma situação que a gente entende que precisa evoluir, mas nós estamos trabalhando nisso. Tem um caminho longo ainda, mas eu reforço, de novo, a gente não fazia isso há pouquíssimo tempo atrás. Então, é muito importante. E você tem, né, na NTT você comentou outro dia que você tem algumas iniciativas para trazer mulheres, né? Tem iniciativa para trazer mulheres, é o IT for Girls. A gente, dentro do IT for Girls, tem várias academias técnicas de segurança, de cloud, onde a gente traz, sem custo nenhum, o treinamento e certificado para as mulheres. A gente tem também agora, inclusive, aqui outras vertentes também de minoria. Mas a gente tem um foco bem importante para cada vez mais ter um ambiente diverso, né? Então, é essa a ideia, a gente conseguir fomentar e trazer cada vez mais. Mesmo, você sabe que ainda as pessoas têm uma situação, nossa, mas é difícil, eu não consigo encontrar, eu não consigo achar. A gente põe algumas situações, por exemplo, eu quero trazer uma mulher para a área. Poxa, mas eu vou demorar mais tempo. Ok, é para trazer. Trabalhar os nossos viés, né? Entender que às vezes a gente precisa procurar em algum outro lugar. Então, ter isso na nossa mente, de fazer essa mudança, é importante para a gente conseguir continuar dando os nossos passinhos aqui. O que eu posso dizer sobre isso, né? Enquanto você falava, eu estou lembrando que a gente acabou de trazer duas gestoras para o nosso time, uma de sustentação e uma de end user. Então, carreiras, como a Andrea falou, carreiras essencialmente técnicas, e algumas delas ainda dentro da tecnologia, parece que é mais complexo ainda. Quando a gente fala de codar, você consegue encontrar muitas mulheres desenvolvedoras. Quando você começa a sair para alguns outros pilares dentro de tecnologia, cibersegurança, arquitetura um pouco, end user, sustentação, parece que isso também vai ficando mais raro. Então, o que eu posso falar? Eu lembrei de várias coisas enquanto você falava, Érica. Eu lembrei que na minha classe, sofatecana, 51% eram meninas, mas isso há muitos e muitos anos atrás. Então, lá atrás, tecnologia, quando começou a despontar, você ainda via bastante mulher. De repente, aquilo começou, as meninas começaram a desaparecer dentro dos cursos técnicos. Isso é ruim. É mesmo, Pio? Você acha que reduziu? Sim, eu lembro uma vez, em 2015, a gente fez um evento. E naquele ano, dentro da Politécnica mesmo, dentro de computação, tinham 2 meninas que formaram, Bezerra. E a gente está falando de uma das maiores instituições de ensino aqui do país. Então, o que eu posso dizer sobre isso? Chegar na liderança ainda, quando você tem uma população menor, é mais complexo. Porque numericamente você vê, né, uma desaceleração das meninas na parte técnica. Então, eu acho o seguinte, nós que estamos na liderança, a gente tem, eu não diria uma obrigação, né? Mas a gente deveria ter um propósito muito intenso de ajudar nessa formação, primeira coisa, de ser um suporte. Porque as empresas, né, o ambiente corporativo, ele por si só, ele é um ambiente intenso e desafiador, né? Tanto técnica quanto em termos de relacionamento. Então, a gente sabe disso. Algumas indústrias, né, hoje eu estou numa indústria automotiva, né, vim da indústria financeira para o setor automotivo. O setor automotivo ele é muito mais intenso, porque ele tem uma carga técnica. Então, também a gente não vê tantas engenheiras assim, né? O que eu não digo que é ruim, mas assim, a ausência de diversidade no pensamento acaba restringindo. E é o que a Andrea falou, na verdade, a gente tem que fomentar a base, então. Exato, eu acho que tem que fomentar a base, mais do que isso, dentro do Brasil, a iniciativa público-privada, a iniciativa com as instituições de ensino, a gente tem uma oportunidade de desenvolvimento aí muito, muito intenso. Então, lá a gente tem uma iniciativa, a gente começa a ter uma iniciativa, né, com as faculdades e com as escolas, muito mais de aproximação. Não é só uma questão de um hunting de estágio. Então, os meus gestores, os meus times, o meu time, os meus líderes, eles vão até a faculdade explicar, interagir, fazer palestras.
Eu acho que isso cria uma proximidade e dá um suporte, principalmente para as meninas, porque elas às vezes elas olham e falam assim, poxa, eu posso chegar lá, eu tenho uma carreira, eu tenho uma oportunidade. É complicado, mas elas precisam ter alguns exemplos que elas consigam acompanhar e entender um pouco dessa trajetória. E olha que legal que você está falando, eu comecei, sei lá, com 50 meninas na faculdade no ano 1, no ano 4 tem uma menina, sei lá. Então, a redução delas, que também reduz o número de homens. Mas por que o número de mulheres vai decaindo conforme os anos vão passando? A gente entende que a faculdade mais técnica, mais voltada para o técnico, ela é mais difícil. Por que a gente tem essa mudança de cenário? Ou as mulheres entendem que elas não pertencem àquilo. Então tem uma certa fomentação em cima delas. Né? Eu tenho a minha teoria, né? O meu guia sobre isso. Como a gente estava falando aqui, eu acho que tem um fator e um suporte psicológico intenso que a mulher, em muitos momentos da vida, a gente acha que a gente não é capaz. A mulher tende a ser um ser talvez muito autêntico e ter uma autocrítica maior com relação a isso, né? Então, quando a gente vê algumas disputas intelectuais ou coisas desse tipo, eu acho que ainda a gente arrasta muito, hoje em dia, um viés masculino. Você falou um negócio interessante, porque a gente teve aqui a Léa de Luca outro dia, ela comentou bem isso que você disse. Ela estava conversando aqui, junto com uma outra entrevistada nossa, e ela falando assim, nossa, nós mulheres, a gente precisa se convencer a nós mesmos que nós somos capazes muito mais do que o homem, rapidamente acha que é capaz. A Léa falou, nossa, que autoestima tem o homem, não é? Mas então, é um pouco nessa linha, Bezerra. É um pouco ou seja, que a mulher não se apresenta, o contexto foi o seguinte, tem uma oportunidade, ela não se apresenta. E o homem, de repente, chega lá e já se apresenta, nem se não tiver a competência. Entendeu? Então, essa autocrítica talvez seja algo que tem que ser trabalhado. Eu acho que essa questão da autocrítica feminina e masculina não é nem um ponto que a gente está se olhando muito. Dá um exemplo bobo aqui, tá? É uma situação histórica, tá? Não é questão instintiva, não. Sim. Não. Nos anos 2000, quando eu ia trabalhar, com o meu terninho, combinandinho, cinzinho, assim, o terninho você já usava, né? O terninho combinandinho. A André, nós trabalhamos juntos, ela me contou uma história, e aí é uma pergunta que a gente estava falando aqui antes, né? Que ela tinha que se vestir com roupas mais masculinas para ir trabalhar. Isso. A gente, todas nós, né? Quem nunca comprou? Se vestia, atuar. A gente colocava camisa branca, né? E terninhos para ir trabalhar, para ficar parecida mais com um homem. Eu tenho 1,80 m, eu sou expansiva. Então, eu sempre chamo atenção. Não é a questão de ser bonita ou feia. Mas eu lembro que todos os dias eu me olhava no espelho e pensava como que eu posso ficar mais feia para parecer mais inteligente. Né? Isso lá nos anos 2000. Então, a gente precisava ficar mais feia para ir trabalhar, para ter menos cantada, para ser levada mais a sério, etc e tal. Hoje, eu vejo o movimento inverso. Hoje, quando eu vou trabalhar no escritório, as mulheres, no geral, elas tentam ficar mais bonitas, porque agora nós somos empoderadas. Então, eu não me sinto confortável de vir aqui hoje gravar esse podcast de tênis e calça de moletom, que é como eu vou para o meu escritório todos os dias. É como eu fico em casa trabalhando lá do escritório da minha casa. Porque eu tenho que aparecer empoderada. Pô, eu vim hoje eu coloquei um sapato de salto alto. Fazia uns 5 anos que eu não fazia isso. Então, eu acho Obrigado, André. Eu fico por você. Eu gosto de ouvir. Eu acho que existe essa autocrítica muito forte na gente, que há 20 anos atrás era eu não posso aparecer muito bonita, e que hoje pega a gente de outra forma. Eu preciso parecer empoderada. E daí minha pergunta para as nossas convidadas é, vocês se sentem assim também? Que vocês todos os dias precisam se autoavaliar e entender qual é o melhor lado de vocês para mostrar no trabalho? Ou vocês já estão desapegados e vocês estão indo do jeito que vocês são e pronto? Mas você vai responder isso aí logo depois do intervalo. VaptVupt, gente. Quem está faltando aqui? Somos a IPTV, a emissora que cresce com você. Fala, gente, recadinho para você. Você conhece a Surf Telecom? A Surf é a operadora das grandes marcas. Ela desenvolve operadoras de celulares para os seus clientes. É isso aí. Se você tem uma empresa que quer oferecer serviços celulares, fale com a Surf Telecom.
Correio Celular, Pernambucanas, Pague Menos, Uber, Carrefour, grandes clubes de futebol, entre outros, já são operadoras e todas elas desenvolvidas pela Surf Telecom. Não perca tempo, transforme a sua marca em operadora de celular e fidelize ainda mais os seus clientes. Surf Telecom, operadora das grandes marcas. Acesse já www.surf.com.br. Fala, gente, estamos de volta aqui no Quem Está Faltando Aqui. O papo de hoje, Mulheres em Tecnologia, está imperdível. Se você quer rever, perdeu o comecinho, vai lá no nosso YouTube, @IPTV Oficial, bate no sininho que você assiste. Diga, André, o que você ia perguntar mesmo para nós? A minha pergunta aqui é se as nossas convidadas, elas estão ainda se autocriticando todos os dias, de manhã, à tarde, à noite, fazendo uma autoavaliação de si mesma antes de trabalhar, para poder acreditar que vai ter o melhor dia, que ela dá o melhor delas no trabalho naquele dia. André, eu vou responder isso para você. E é engraçado o seguinte, né? Por muito tempo na minha carreira, eu me senti assim e eu fiz isso. Hoje, né? Então, acho que depois de tanto tempo, a idade é uma coisa super benéfica com relação a isso. A gente percebe que isso não é o mais importante. O mais importante, de fato, é você ir com o propósito de transformar o que você precisa transformar, de suportar as pessoas que você precisa suportar e de liderar. Porque é o seguinte, eu acho que hoje um líder, a habilidade de um líder e de uma mulher na tecnologia, a gente, sim, tem alguns diferenciais com relação a essa percepção. A percepção do ambiente, a integração com as pessoas. Então, acho que isso a gente faz com que essa roda gire de uma forma mais leve, né? Sem ter tantas características masculinas. Mas, sim, você está certa. Eu acho que por muitos anos, as mulheres, a gente precisou se vestir com um terno, falar como um homem fala, para ser levada a sério ou até para poder se sentir parte de um meio. Né? Eu sempre trabalhei com muitos colegas homens, às vezes eu era a única mulher, muitas vezes em alguns grupos, e hoje a minha reflexão é essa, assim, puxa, eu deixei de falar como a Cristina falaria para tentar estabelecer uma conexão, uma comunicação. Buscar um pertencimento. Exato. Que talvez não fosse o caso. Né? Isso acontece independente da indústria, independente do cargo, independente da empresa. Isso fez parte dessa cultura por muito tempo, né? Então, eu acho que hoje, depois de tanto tempo, também trabalho com muitos colegas técnicos, né? Homens, e que entendem e que você consegue encontrar o seu lugar e você consegue ser quem você é. Isso é fantástico, né? Isso é muito libertador. Mas a gente sabe que isso vem com o tempo, vem com a experiência, enfim... Vem com as coisas que funcionam, com outras que não funcionam. Isso faz ainda acontece, né, Cris? Mas ainda acontece, né? Sim, acontece. Eu falo muito para a Catarina, para minha filha, né? O que é o bacana? Hoje a gente consegue ensinar várias coisas para os nossos filhos que talvez a gente não tivesse tido a oportunidade de ter alguém para ensinar. Então, isso começa desde muito cedo hoje na escola. Hoje a escola até acaba sendo também um ambiente quase que corporativo. Só complementar, Érica, antes de você continuar com a que estava comentando, você falou de um ponto que também acaba sendo pseudo-obstáculo hoje, que é a maternidade, né? Sim. Ou seja, a Andrea tem 2 moças, você tem 3, tem uma gangue de 3, você também tem uma gangue de 3, né, Érica? Eu mesmo conheci a Cris, e eu era desse grupo, que era só ela mulher, em um dado momento das nossas vidas, né? Sei a dificuldade dela e sei quanto ela foi resistente, quanto ela se superou. Ela teve trigêmeos. Você imagina o que é isso, né, trigêmeos? Você sabe o que é ter ela teve trigêmeos, né? Então não era uma vida fácil, e eu lembro a competência que ela tinha para poder tocar o dia a dia, as responsabilidades dela. Esse é um pseudo-obstáculo que talvez as empresas tenham que entender melhor, até para poder extrair o potencial melhor de vocês todas, né? Eu acho que hoje até se lida melhor em algumas situações, talvez em algumas empresas que estejam passaram de um ponto de maturidade, né? Então, não sei aí, Érica e Cris, como é que vocês veem esse ponto da maternidade, além dos outros obstáculos naturais que a mulher tem? A maternidade, até antes de entrar nesse ponto, a Cris falou que era um guessing, a questão como ia diminuindo a quantidade de mulheres, mas, e principalmente para quando a gente vai aplicar para um novo cargo, mas não é guessing não, 60%
delas, 100% das mulheres, elas só se candidatam se elas ticam 100% Exatamente. das opções. Então, de fato, a gente se cobra muito. E aí, entrando um pouquinho na questão da maternidade, também tive 3, sendo que o primeiro foi prematuro extremo. Então, uma criança com um pouco mais de 600 gramas. E eu posterguei o máximo a maternidade porque eu sabia que isso ia me dar uma desvantagem naquele momento. Tô falando de 10 anos atrás. Ia me dar uma desvantagem na empresa, eu ia ficar muito tempo fora. Só que além disso, eu tive um filho prematuro extremo, do qual eu trabalhei insanamente no período da gravidez. Era uma gravidez de risco, mas eu não sabia, era a primeira. E aí eu tive um filho de 6 meses. E aí eu tive que sair de qualquer forma, né, da empresa. E era uma empresa que eu já estava há muitos anos. E aí eu falei, como as pessoas vão me olhar, né, agora? Como eu vou ficar mais tempo fora ainda? Eu fiquei 5 meses fora. Foram 5 meses. Quando eu voltei da UTI, 5 meses depois, porque passou por muita intercorrência, meu filho, eu voltei uma semana depois. Então, 5 meses depois, meu filho tinha 2 quilos. E eu voltei a trabalhar. Se a gente já volta nos filhos, não sei se os filhos vieram a termo, porque trigêmeos também é um desafio, né? Sim. Mas quando eu fui voltar a trabalhar uma semana depois que eu vim para casa e deixar uma criança de 2 quilos com 5 meses, e aí você começa a se questionar em várias coisas. Então, sim, isso deixa a gente muito pensativa, né? O jeito que eu fiz essa gestação nesse período, né? Poxa, eu deveria ter me cuidado mais. Mas essa gana, né? De falar, eu não vou conseguir me mostrar mais. Então, hoje isso já seria, se eu fosse ficar grávida hoje, mas não, eu vou deixar a bênção para as outras pessoas, viu? Teu marido tá assistindo aqui. Aqui não resolve mais nada. Então, seria totalmente diferente com outro pensamento. O tempo ajuda a gente também. E um outro ponto que me ajuda muito eu sou a caçula, seis irmãos. É olhar muito ao lado. Então, todos os pontos que meus irmãos cometeram de acertos e ganhos, eu tentei trazer para minha vida, né? Eu era mais nova. E eu tento fazer isso no ambiente que eu tô também. Me ajuda muito a ter essa síndrome da impostora, que todo mundo fala, mais cometizada, assim. E a gente consegue também trazer, principalmente quando a gente vai para algo novo, né? Porque quando você tá lá no seu ambiente, que você já tá mais acostumado, é um pouco mais fácil de você lidar. Então, quando você tem novos desafios, uma área nova, algo novo, você começa a olhar um pouquinho mais, não, calma, né? Consigo, não consigo? Então, esse observar, olhar ao seu redor, ter esse cuidado traz pra gente essa tranquilidade, algo mais controlado, né? Mas a maternidade, sem dúvida, dá pra gente uma linha aí de falar, opa, né? E falando sobre maternidade, conta um pouco aí pra mim. Eu tenho 2 meninas e eu ainda não desapeguei. Elas estão grandes, elas têm 5 anos, uma e a outra tem 2 anos. E para mim, passar um dia viajando a trabalho é um parto. Happy hour à noite, eu não faço mais, eu não consigo. Eu simplesmente não consigo. E a gente sabe o impacto que é você não fazer esse tipo de coisa. O happy hour, a viagenzinha de integração do time, né? Como que vocês compensam isso no dia a dia? Vocês são adeptas do pessoal que ainda faz happy hour e que vai viajar? Vocês se sentem muito culpados? Fala um pouco para mim. Eu acho o seguinte, hoje eu estou numa posição, eu cuido da América do Sul, né? E a gente viaja bastante. Meus trigêmeos têm 13 anos, farão 14 agora. Mas um pouco antes de eu ir para o ramo automotivo, uma vez a gente teve uma conversa em casa, eu com os 3, e um deles chegou para mim e falou o seguinte, né? O Leonardo, o meu segundo, ele falou... Puxa, mamãe, a gente era pequeno, às vezes você saía cedo, a gente estava dormindo, às vezes você voltava tarde e a gente estava dormindo. E os outros 2 ficaram naquela expectativa para entender qual que é a resposta agora que a minha mãe vai dar pro Léo, né? Eu falei, Léo, filho, isso te atrapalha ou te atrapalhou em quê? Em que momento? Aí eles começaram já a dar risada. Não, mamãe, não muito. Eu falei, então... naquele momento, foi o melhor que eu pude fazer, né? Foi a melhor conciliação que aquela Cristina, a mãe daquele momento, conseguiu fazer, né? Então, assim, André, eu tenho esse ponto bem, bem pacificado, porque o momento que a gente está junto, e hoje, depois veio pandemia, home office, aí você fala assim, meu Deus, né? Dá pra gente ir pro escritório, Para né? descansar. Para descansar. O que eu acho, e o que é importante, né, para as crianças e para a gente também. Aí, para mim, não é nem uma questão de maternidade, de mulher. Nós não somos a mesma pessoa o tempo todo, né? E a gente toma algumas decisões. Eu procuro olhar para mim e falar assim, bom, eu tomei as melhores decisões que eu pude tomar naquele momento. Mas lembra bem,
né? Que eu acabei meio que puxando a fila, fui pioneira numa coisa que eu acabei sendo promovida para C-Level, grávida de Verdade. trigêmeos. Que é um mérito na É. época na época gestor, né? Então, assim, aquilo rende ainda até hoje, Bezerra, quando a gente vai falar em rodas de mulheres maiores, esse tipo de coisa, rende umas boas risadas. Porque a minha promoção, ela foi um pouco chocante nesse sentido, né? Porque quando os executivos descobriram, eu falei, gente, calma, né? Aí ficou um pouco daquela indecisão, daí todo mundo falou, não, vamos em frente, vamos fazer dar certo. E eu tive, né, uma sorte, uma oportunidade de estar numa organização incrível, que se dispôs a experimentar o que seria uma... Eu diria não perder a oportunidade. Exatamente, né? De ser uma executiva grávida de trigêmeos, o que era uma coisa um pouco atípica, né? Naquele momento, eu diria. Então, André, eu acho assim, eu procuro escolher muito bem, né? Os happy hours e as viagens também. São aqueles que realmente vai fazer todo o sentido. E não é nem profissional, né? Hoje, eu acho que o maior ativo que a gente tem, acho que o Bezerra vai concordar comigo, é o tempo. Né? O tempo que a gente está despendendo, com as pessoas que a gente está despendendo, porque no fundo é uma troca. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, porque é um papo, né? É um momento que a gente consegue ter alguma troca. Então, não se sinta culpada, não. Mas assim, quando for, puta, vale a pena. Isso aqui, bacana, tô me divertindo, porque no final é sobre isso, né? E as crianças entendem. Então, crianças já são adolescentes, porque cada um já começa a estruturar, mesmo com 14 anos, a vida. Então, eles querem ir para a Alemanha, então eles vão fazer intercâmbio. A cabeça deles, a diferença do nosso mundo, ela é muito assim, né? Agora, quando estamos juntos, rola umas broncas, né? Porque sempre vai ter algum ajuste de rota, mas é um momento de diversão, né? É um momento que a gente está junto, é um momento que a gente prepara o jantar, é um momento que a gente tem que colocar a louça na máquina. Enfim, eu procuro aproveitar os momentos muito mais do que eu fiz no passado, né? Acho que esse é o grande aprendizado. Porque acho que esse é um dilema da mulher tech, que infelizmente tem que ficar 24 horas muitas vezes, né? E em muitas situações. E vocês, Eu acho que a mãe de tecnologia hoje está sofrendo um outro problema. Porque eu acho que de um ano e meio. Inclusive deve vir aqui, né, André? Nesse livro, Tech para Mulheres, famoso TPM, que eu acabei de ganhar da dona Érica Abreu aqui. Tech para Mulheres, depois você vai explicar um pouquinho, né? Mas deve falar um pouco disso também. Érica, inclusive eu tenho uma pergunta para você, né? A gente vem falando muito sobre as mudanças no papel de tecnologia. Então, antes a gente tinha programador e mais 2 ou 3 funçãozinhas, um cara de arquitetura, um cara de segurança da informação. E agora, com a inteligência artificial, a gente vê o papel de quase todo mundo mudando. E isso trouxe para o time de tecnologia uma carga muito forte de capacitação. Então, a gente estava se capacitando em cloud e agora a gente tem que se capacitar em IA, em novas formas de vender, em novas formas de trabalhar, em novas formas de codificar, em novas formas até de escrever texto. E daí eu me pergunto, como que uma mãe com 3 filhos, certo? E uma carreira em ascensão, arruma tempo para se atualizar das novas tecnologias e escrever um livro? Sabe que eu acredito no negócio? Que a nossa vida ela não é tão... tinha 20% nessa área, 20% nessa... Não acredito nessa divisão equalizada aí das nossas áreas aí de vida. Eu acho que a gente bota esforço no que precisa em determinado. Então, eu tô com um projeto grande, eu vou focar mais nesse projeto e eu vou precisar que as outras áreas da minha vida, eu vou comunicar, vou conversar com a minha família, e aí eu vou me dedicar mais numa outra área. Então, isso para mim é muito claro. Eu não consigo fazer tudo de uma vez. É muito claro, isso sempre foi claro para mim, então, mesmo antes de ter filho. Então, eu vou focar mais numa área onde eu preciso naquele momento, depois eu volto para minha base. Sou muito do que a Cris falou aqui, quando eu tô com as crianças, eu tô com as crianças, tô com a família. E a questão do livro, ele aconteceu nas madrugadas. Foi nas madrugadas. Como eu vim de uma área de sustentação, foi o meu último cargo, agora eu tô na área de pré-vendas, né? O último cargo eu vim da área de sustentação, então eram muitas noites em claro. Então, eu tenho noites que a gente estava numa sala de guerra e eu estava escrevendo um livro lá em conjunto, quando a gente trabalhava com o time. Esse foi um projeto incrível que eu trabalhei, veio à tona, eu sempre quis, mas veio à tona no Mastermind, que eu fui fazer com outros executivos.
E a ideia era que a gente conseguisse trazer mais mulheres para a tecnologia, ainda nessa linha de raciocínio. E aí, por isso, a gente trazer mulheres para ajudar a gente a escrever também. Então, mas mulheres que já estão super... A gente tem uma presidente da Getronics dentro do livro também. Tem a Cíntia, que faz um trabalho incrível no Makes Code. São mulheres fortes na rede social. Mas a grande maioria são mulheres como eu, que estão lá trabalhando, lutando. E a ideia era trazer visibilidade para elas nisso. Então, é um projeto incrível que a gente fez aí, foi no Mastermind. Érica, me fala um pouquinho, deve ter aqui parte disso. Quais são as tuas dicas aí para essas mulheres que estão vendo a gente aqui, para poderem se conectar na tech, ou para crescer na tech, ou para até para poder navegar na tech com todas essas dificuldades de hoje, né? Mas você vai falar isso depois do intervalo. A gente vai e volta. Quem está faltando aqui? Acompanhar a programação da IPTV ficou ainda mais fácil. De qualquer parte do mundo, você pode assistir tudo ao vivo por meio do aplicativo IPTV Play, disponível para Android e iOS. Pelo site www.iptv.com.br. E se quiser rever nossos conteúdos, basta seguir a página da IPTV no YouTube, clicar no sininho para ativar as notificações de vídeos novos e ficar por dentro de tudo. Aproveite para assistir nossos programas também pelo YouTube. Venha ser integrante do nosso time. IPTV, a TV que cresce com você. Fala, gente, estamos de volta no Quem Está Faltando Aqui, o papo de hoje sobre mulheres em tecnologia. E a Érica estava aqui a começar a nos falar um pouco das dicas que ela daria para essas moças que estão assistindo a gente. Claro. A primeira coisa, eu teria uma pessoa para me mentorar, né? Teria um alicerce ali, uma pessoa que eu pudesse conversar, trocar ideias, entender. E de preferência que essa pessoa fosse uma pessoa que eu já admiro. Então, se eu conseguir ter um momento ali de conversa com ela, tenho certeza. Tem mulheres que super deixam uma parte da agenda delas para exatamente fazer isso. A Cris falou muito disso aqui no comecinho, que a gente meio que tem a obrigação mesmo, viu, Cris, de ajudar e trabalhar com as mulheres aí que a gente entende que tem potencial para fazer tudo isso. Então, essa seria a primeira dica. E depois entender que, de fato, a gente não é tão guerreira assim. Tá tudo bem, gente. Nossa, você é guerreira. Não, eu tô querendo ser princesa ultimamente, viu? Eu acho que a gente, de fato, tem a capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas tá tudo bem também a gente ficar um pouquinho no ócio lá no dia a dia. Tá tudo bem a gente ter um momento de descanso. Tá tudo bem. A gente se cobra demais, tá o tempo todo com a nossa agenda toda ocupadinha, 100%. Então, pra gente descansar um pouco mais isso. A gente tem essa consciência, tem a consciência do que a gente precisa crescer, o momento que a gente tem que se dedicar pra família, pra gente. Se a gente entende que tem que se cuidar, dá muita força. E tem mais uma que ela foi um diferencial pra mim. Eu preciso estar em primeiro lugar. Eu preciso estar bem, preciso estar saudável, eu preciso cuidar de mim, da minha mente, do meu corpo, porque fica muito mais fácil eu cuidar de todo o resto. Eu achava que isso antes era ser egoísta, né? A maturidade foi me ensinando isso. Então, a gente começa o dia cuidando da gente, mesmo que seja espiritual, você tendo uns 10 minutinhos lá na manhã, ajuda bastante a gente escorrer todo o dia depois. Cris. Eu super concordo com você. Eu acho que essa questão da gente vir em primeiro lugar, sim, em algum momento falar, poxa, mas eu tô sendo egoísta. Uma vez eu ouvi essa máxima de um executivo há muito, muito tempo atrás, e que quando ele falou isso, causou uma certa, um certo impacto no público, né? E tiveram a mesma sensação, e mesmo ele sendo um homem. Eu acho que assim, eu adicionaria, e eu super concordo com esses 3 pontos, eu adicionaria um ponto que para mim, não que ele venha antes de tudo, mas eu percebi uma mudança realmente na minha vida quando isso começou a acontecer, tá? E pode parecer uma coisa super batida, mas a gente precisa se conhecer. A gente precisa saber onde estão os nossos limites. A gente precisa saber a forma como a gente interage, o nosso estilo, porque isso faz muita diferença. Porque quando você se conhece, você começa a entender a reação que você causa em determinados meios, em determinados ambientes, com o teu time, com os teus pares, com os teus superiores, com os teus parceiros de negócio e assim por diante.
Porque muitas vezes, se você vai no mesmo pace, você vai ser muito sucesso em um determinado grupo, mas você pode ter desastre em outro grupo. E você não vai entender isso. Porque a gente sempre acha que a reação vem do outro e não que você provoca. Então, às vezes, eu tendo a ser uma pessoa muito intensa e muito autêntica, mas quando eu volto para trás e olho, eu falei, puxa, agora eu entendo porque tais pessoas reagiram dessa forma, né? Então, eu acho que essa questão do autoconhecimento, de novo, pode parecer um grande clichê, mas hoje, o que a gente vê, mesmo em mídia social, as pessoas absorvendo esse tipo de conhecimento ou seguindo outras pessoas que tendem a falar mais disso, é uma coisa muito, muito grande, tá? Talvez lá atrás, né, no meu início, a gente não tivesse isso de uma forma tão fluida, né, como você tem. A gente veio de uma época de a terapia, assim, você sentava, falava com a pessoa, ela não te respondia, você ficava 1 hora no monólogo, né, e o cara fazia aquela cara de pensamento, mas aquele era o estilo. Hoje em dia você vê uma coisa muito mais provocativa, né, você vê as pessoas perguntando. Então, autoconhecimento é muito importante, porque é com base nele que você começa a entender e definir as suas escolhas. E tudo bem também mudar de opinião no meio do caminho. Zero problema. E tudo bem também interromper e falar não para algumas coisas. Porque no passado a gente não falava não. Não. A gente continuava. Dizer não né? é uma coisa A importante. resiliência era uma qualidade, mas ao mesmo tempo ela te levava a lugares muito sofridos. Às vezes você não dizia não e você capotava. Exatamente. Tem que Exatamente. ter essa noção desse limite, né? Do que é o importante para você ter foco, né? Então hoje acho que o mundo é muito legal hoje, tem muita coisa. Mas também a gente entende a pressão que existe em termos de velocidade, de quantidade de informação. Todo mundo precisa ter um protagonismo. Esta cobrança, eu vejo isso às vezes nos meus filhos, eu falo assim, poxa, esse é o desafio do século, né? Aqui, as pessoas também precisam poder ser elas mesmas. Agora, poucas, de fato, estão preparadas para as frustrações, enfim. Eu acho que tem que ter um balanceamento, né? E eu acho que a gente tem uma função mega importante. A gente consegue, talvez, fazer alguns questionamentos ou até uma reflexão, provocar uma reflexão que traga um resultado positivo, né? Eu vejo isso com os meus filhos, eu vejo isso com os meus diretos, às vezes com os meus pares, porque como eu vim de uma indústria muito diferente, dentro de uma indústria, uma cultura muito tradicional, germânica, às vezes eu também sei que eu sou Mas uma coisa... Essa mistura é legal, né? Mas, então, é o momento que a empresa está disposta a ouvir. E isso é muito positivo, né? Então, você vê, às vezes, isso foi bem aceito, isso não foi tão bem aceito, mas você vê que a pessoa está ali, Ela tá refletindo. as sinapses elas estão acontecendo para poder entender. Você tem que bater aos poucos. André, e suas dicas aí para as moças? Olha, eu acho que... eu tô até curiosa para perguntar para as meninas sobre isso. A gente que trabalha com tecnologia, nós temos muitas vozes masculinas em volta de nós, né? Como é que para vocês tem sido ter tantas vozes masculinas em volta de vocês? Qual tipo de voz masculina em volta de vocês que fizeram a diferença na vida de vocês? Eu, por exemplo, eu sempre tive gestores muito bons. Eu nunca tive uma mulher líder minha. Não aconteceu na minha carreira até hoje, eu só tive homens. E eu dei sorte. Todos eles sempre foram muito gentis comigo. Uns com pulso assim mais nordestino, mais forte, sabe? Assim, mais duro. Como o nosso amigo Bezerra aqui do lado, que foi meu chefe bastante tempo. Mas eu tive gestores muito fofos, né? Meu líder atual, por exemplo, o Fernando, ele é super gentil. Então, todas as vezes que eu vou lá e eu choro, eu falo que o mundo tá acabando, eu dou aquele piti naquela época de TP e tal. Não sei como é. Sabe como é que é, né? Mas ele sempre fala assim pra mim, ele ouve e daí ele fala assim pra mim no final, Andrea, eu adoro trabalhar com você, você é ótima. E parece bobeira, mas essas duas frases do Fernando sempre me acalmam, me traz de volta pro meu lugar e me lembra que eu sou boa e que eu sei o que eu tô fazendo e eu sigo em frente. E essa é uma voz que ecoa muito na minha mente, de que eu sou boa no que eu faço. Porque nós mulheres temos muito da síndrome de impostor que não deixa a gente, né? E daí minha pergunta é assim, vocês têm essa voz masculina hoje? De alguém
que lembra vocês, o quão maravilhosa vocês são? Eu posso até começar dessa vez, né? Eu lembro muito, e hoje quando você tem algumas diferenças, você nota, quando você passa muito tempo dentro de uma empresa, dentro daquela cultura, você assimila aquilo de uma forma e às vezes você não consegue entender, né, como é que tá fora, né? Às vezes a gente, putz, mas aqui não é bom isso, aqui. Eu acho assim, o que eu posso dizer dessa voz masculina, eu tenho também a minha voz masculina, e ela sempre foi uma voz onde colocou o seguinte, né, e sem clichê nenhum, hoje isso é muito perceptível, as pessoas são a base de tudo. Sem elas, as organizações, elas não sobrevivem. E pode parecer, né, que é falar, mas Cristina, mas isso é o básico. Não é, gente, não é. Porque, no fundo, você mover um contingente de pessoas no mesmo objetivo, com uma cultura, com uma forma, isso é um dom, é uma habilidade insana. E as grandes organizações, elas são construídas dessa forma. Elas se tornam longevas desta forma. Elas transformam a sociedade, a indústria que elas estão presentes dessa forma. Porque o que está por trás disso? Pode ser tecnologia, pode ser carro, pode ser maquiagem, pode ser o que for, tá? Aqui, a experiência aqui, e pode ser IA, com IA ou sem IA, generativa, não generativa, mas no fundo, as empresas elas são formadas por pessoas, e essa voz, ela me acompanha insistentemente, tá? Então, eu tive o prazer de viver nessa cultura, nessa organização, e de hoje transformar uma organização que também tem uma cultura muito forte, levando isso em consideração. Porque funciona, né? Porque no final é sobre isso. Definitivamente é sobre isso. Então, a tecnologia também, a gente está no mercado intenso de compradores e vendedores, né? E a gente está no mercado grande de relacionamento. E depois de muito tempo, a gente vê as pessoas, elas mudam de lugares. Agora, elas têm esse dom de parceria e de desenvolver. Porque, Andrea, no final do dia, as nossas agendas pessoais, todo mundo quer se desenvolver, todo mundo quer ser reconhecido por isso, seja financeiramente ou em termos de reputação, todo mundo quer entregar, todo mundo quer deixar um legado, né? Essa que é a grande verdade. As pessoas que transformam realmente são aquelas que deixam um legado. E para você deixar um legado, se você não tiver esse mindset, né, se você não tiver sido forjado numa cultura dessa, as coisas elas ficam muito efêmeras. Você começa a passar, mas sem de fato deixar... Cris, Érica e Andrea, na verdade, com certeza muita gente que está assistindo, muita gente das empresas de vocês olham para, nossa, eu queria ser que nem a Andrea, eu queria